Por um acaso você alguma vez já começou a ler uma questão de física e não entendeu nada que estava escrito no enunciado? Ou então você começou a ler o texto, ou o professor começou a dar aula e você não entendia aquelas palavras? Nessa nossa primeira aula de ótica, iremos aprender algumas palavras pertencentes à ótica geométrica. Olá, seja bem-vindo ao canal Física no Vestibular. Hoje damos início ao curso de ótica geométrica. Mas, professor, o que é ótica? O que isso vai estudar? A ótica trata-se do estudo do comportamento da luz. E nós temos na física dois ramos da ótica que estudam o comportamento da luz. A ótica geométrica, que é o tema da nossa aula de hoje, e a ótica física. Mas, professor, qual que é a diferença entre ótica geométrica e ótica física? A diferença se dá no comportamento adotado pela luz. Descobriu-se ao longo do tempo que a luz tem comportamento duplo. Ela pode ser explicada como uma partícula ou como uma onda. E é isso que vai determinar o estudo da ótica geométrica ou da ótica física. Na ótica geométrica, nós vamos adotar a luz como sendo partículas, pequenas partículas de luz. Já a ótica física, ela adota a luz como sendo uma onda. O primeiro conceito básico que nós devemos aprender é sobre a velocidade de propagação da luz. No final do século XIX, determinou-se equacionalmente que a velocidade da luz no vácuo era um valor constante. E no início do século XX isso chegou a ser comprovado. Hoje nós sabemos que a velocidade da luz no vácuo não só é constante, como também é o máximo valor obtido por qualquer coisa na natureza. E o valor dessa velocidade vale 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Numa linguagem mais próxima de nós, 300 mil quilômetros por segundo. Esse valor é importantíssimo você saber que ele é uma referência para todos os outros valores de velocidade de propagação da luz nos outros materiais. Isso significa que a velocidade da luz nos outros materiais podem ser inferiores a ele, mas jamais superior a esse valor. Aqui vale a pena fazer uma ressalva. Esse valor de velocidade, na maior parte das vezes, aparece no vestibular como sendo um dado da questão. Mas, algumas vezes, o examinador coloca a questão e não põe esse valor. Vale a pena você memorizar. Não se esqueça desse valor, então. 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, a velocidade da luz no vácuo, que é aproximadamente igual à velocidade da luz no ar. O segundo conceito básico que nós precisamos saber são os tipos de fonte de luz. Nós temos as fontes de luz primária, que vêm de objetos que possuem luz própria, como, por exemplo, o Sol, as estrelas, uma lâmpada acesa, o fogo. Todos esses objetos, por si só, eles já produzem luz. Por isso que são chamados de fonte de luz primária. Em oposição à fonte de luz primária, nós temos as fontes de luz secundárias. São aquelas que necessitam sempre de uma fonte de luz primária para elas poderem ser vistas. Por exemplo, a parede, a mesa que eu tenho aqui, eu, você que está assistindo esse vídeo. Todos nós somos fontes de luz secundária. Isso porque nós só conseguimos ser vistos se houver uma fonte de luz primária nos iluminando. Um terceiro conceito básico que eu preciso apresentar para você são os tipos de raio de luz. Nós temos 3 tipos de raio de luz. Os raios convergentes são aqueles raios que convergem para um determinado ponto. O verbo convergir significa conduzir ao mesmo ponto. Então, se todos os raios se direcionam a um único ponto, nós chamamos de raios convergentes. Já os raios divergentes são aqueles que saem do mesmo ponto. Essa palavra divergente deriva do verbo divergir,
divergir é se afastar de um mesmo ponto. E o terceiro tipo de raio de luz são os raios paralelos. São raios que nunca se encontram. Eles não se encontraram antes do determinado momento e nem vão se encontrar a partir daquele ponto que nós estamos vendo. Não precisa se preocupar com a definição de convergente e divergente paralelo, mas memorize as imagens. Essas imagens serão essenciais para você conduzir bem o seu estudo de ótica geométrica. O quarto e último conceito básico que nós precisamos conhecer são os meios ópticos. Nós temos o meio transparente, que é aquele meio que permite a passagem de luz e o objeto visto através dele está nítido, como por exemplo essa placa de acrílico que eu tenho aqui nessa região. Você pode observar que a minha mão está aqui. Quando eu coloco atrás desse meio transparente, você consegue vê-la naturalmente, sem nenhuma deformação. Então, esse trecho que eu estou mostrando para você é um meio transparente. Um segundo meio óptico que nós precisamos conhecer é o meio translúcido. O meio translúcido é aquele que permite também a passagem de luz, tal como o transparente. Porém, a imagem vista através dele não está nítida, está embaçada, como você pode observar aqui nesse objeto. Eu vou esconder minha mão aqui atrás e você vai vê-la. Sabe que ela está aqui atrás, mas ela está embaçada. E por fim, o terceiro meio óptico é o meio opaco. É aquele meio que bloqueia a passagem de luz, de tal forma que você não consegue ver o objeto que está atrás dele. Como, por exemplo, essa parte branca dessa placa aqui. Quando eu coloco a minha mão aqui e escondo-a atrás dessa parte branca, você não consegue visualizá-la mais. Essa parte branca, então, é um meio opaco. E aí, tá gostando da nossa aula de hoje? Já está aprendendo algumas palavras? Então não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de curtir esse vídeo também. Vamos à nossa revisão da aula de hoje? Nessa primeira aula de ótica geométrica, nós vimos os conceitos básicos. Nós vimos que a luz ela tem uma velocidade constante no vácuo. Esse valor de velocidade é igual a 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. E esse valor é bom você memorizar. Nós vimos que as fontes de luz elas podem ser classificadas como primária e secundária. Que nós temos 3 tipos de raios de luz: convergente, divergente e paralelo. E que nós temos 3 meios ópticos: meio transparente, translúcido e opaco. Aqui vai uma dica preciosa para você. Professor, eu vi a sua aula hoje e eu fiquei pensando como é que eu vou decorar essas palavras todas. A única informação que você precisa decorar da aula de hoje é a velocidade da luz no vácuo. Os demais, você precisa apenas lembrar da sua cabeça. Os vestibulares mais modernos, eles não cobram exatamente o que você deve definir de cada uma dessas palavras, mas colocam essas palavras no enunciado e se você não conseguir interpretá-lo, você não resolve a questão. E assim chegamos ao final dessa nossa primeira aula. Não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar esse vídeo. Tchau, tchau para vocês e até a nossa próxima aula.